Olá, turma, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje, o professor Fabiano vai trazer mais assuntos, mais conteúdos que vocês aprenderam no ano passado e em anos anteriores, que são fundamentais e essenciais agora que você veio e entrou no nono ano. É super legal esse primeiro momento para a gente perceber que muitos conteúdos estão interrelacionados. Não é porque você passou de um ano para o outro, do oitavo para o nono, que os conteúdos, o que eu aprendi lá no ano passado, não vou mais usar. Pelo contrário, muitos conteúdos, muitas informações, elas estão ligadas. Muitas coisas você aprendeu desde o sexto, vai usar no sétimo, vai relembrar no oitavo e pode usar até o nono e, consequentemente, até o ensino médio, quando você tiver a disciplina de biologia. Isso que é legal. Os conteúdos, eles estão interrelacionados, eles têm uma sequência. Então, hoje nós vamos falar de célula. Mas não é qualquer célula, não. A gente vai falar da célula eucarionte. É a célula que forma o meu corpo e o seu corpo. Vamos começar a nossa aula de hoje? Então, eu trago para vocês uma imagem. Vamos começar discutindo? Mas discutindo no bom sentido. A gente vai discutir sobre essa imagem. O que será que ela está representando? O que você consegue perceber neste recorte dessa imagem? Conhece esse instrumento? O que será que está possível de observar graças a esse instrumento? Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Olhem cada detalhe dessa imagem, retire algumas informações e pense. Se o tema da aula de hoje é célula eucarionte, qual é a relação do tema da aula de hoje com essa imagem? Eu vou dar um tempinho e eu já retorno. E aí, o que nós conseguimos ver nessa imagem? Fabiano, é um microscópio? Com certeza, então é um recorte, né? A gente não está conseguindo ver o microscópio por inteiro, a gente só consegue ver as lentes, o que mesmo? Isso mesmo, objetivas, que ficam perto do objeto que eu estou visualizando. Se forem as lentes que estão próximas aos olhos, lentes oculares. Se você observar, um microscópio serve para visualizar organismos microscópicos, bactérias, protozoários, e a gente consegue ver a célula, né, a estrutura deles. Porém, eu também consigo ver partes, estruturas de organismos pluricelulares, multicelulares. Se vocês repararem, a gente sempre coloca um pedaço bem fininho, bem delgado é o termo que a gente usa, da estrutura de um corpo, de uma estrutura de um organismo. Aqui tem um pedacinho de uma folha, para observarmos o quê? As células vegetais. Mas Fabiano, célula vegetal? Mas o tema da aula de hoje não é célula eucarionte? Isso mesmo. Seres eucariontes são aqueles seres que têm o quê? O material genético envolto pela membrana nuclear. Tanto os vegetais quanto os animais são exemplos de seres o quê? Eucariontes. Então, nessa imagem, se eu pegasse esse microscópio e observasse, eu ia ver células vegetais, consequentemente, eucariontes. Mas o que tem que ter para ser considerado eucarionte? É o tema central da nossa aula de hoje. Então, vamos falar? Trago para vocês uma célula, né, uma imagem, um desenho de uma célula eucarionte animal. A gente vai ficar percorrendo entre animal e vegetal, porque ambas são eucariontes. A célula eucarionte é aquela que apresenta um núcleo
delimitado por um envoltório nuclear. Então, tanto a célula vegetal quanto a célula animal vão ter o seu DNA, o seu material genético, envolvidos por esse envoltório nuclear, que nós chamamos de membrana nuclear ou carioteca. São vários termos, vários nomes para a mesma estrutura. Então aqui a gente repara na imagem, aqui em rosa nós temos o núcleo envolto por essa membrana, por esse envoltório. Bom, nesse tipo de célula, nesse tipo celular específico de organismos, o material genético não está espalhado pelo citoplasma, ele está guardado, contido, como nas células procariontes, que aí sim o material genético está o quê? Vagando, disperso no citoplasma. Então essa é a diferença. Vamos entender pela imagem? Então eu trago aqui para vocês, na esquerda, uma célula eucarionte e na direita, uma procarionte. Qual que é a diferença, Fabiano? Tem membrana em ambos? Tem membrana em ambos. Tem alguma organela? Tem algumas organelas específicas para as procariontes e outras para as eucariontes. Mas a principal diferença, junto com as organelas, é o material genético. Se você reparar na eucarionte, o material genético da espécie, animal ou vegetal, vai estar guardado, contido, preso dentro do núcleo. Se a gente olhar nessa imagem da direita, na célula procarionte, o material genético são esses fiozinhos amarelinhos. Perceba que ele está o quê? Disperso, solto, mergulhado aonde? No citoplasma. Essa é a principal diferença. Ele não está guardado numa região específica. Então, as células eucariontes, elas são o quê? Muito mais complexas se comparadas com as células procariontes, porque além da membrana nuclear, ela vai ter o quê? Organelas citoplasmáticas. As procariontes têm uma outra estrutura, já as eucariontes têm muito mais. Uma das principais características, então, é a presença do núcleo propriamente dito, de uma região que eu chamo de núcleo, a qual vai proteger, então, as moléculas de DNA, do material genético, daquela espécie. Então, se você perceber nessa imagem que está na nossa tela, não é uma célula que está representada ali. Parece, mas eu só fiz um recorte da região do núcleo. Então, se a gente for fazer um comparativo, imagine que toda a tela branca, que é o fundo da nossa tela, é como se fosse o citoplasma da célula. E essa estrutura que a gente está aqui na cor bege, ela está representando o nosso núcleo. Então, a gente tem mais externamente o envoltório, que a gente chama de carioteca. A gente tem poros, ou seja, buraquinhos por onde tem a comunicação entre núcleo e citoplasma, e no interior eu tenho algumas estruturas. O nucleoplasma, que é um gel, uma estrutura gelatinosa muito semelhante ao citoplasma, só que é o citoplasma do núcleo, por isso eu chamo de nucleoplasma. Tenho o nucleolo, que tem uma função específica, e o material genético, que nesse caso está representado pela cromatina. E aqui? Nessa imagem, a gente já entendeu que eu tenho uma célula eucarionte, que ela tem um núcleo verdadeiro, ela tem essa região. O que nessa imagem eu consigo ver? Um menininho, o seu cachorro, eles estão brincando num campo. Então, qual que é a relação dessa imagem com o tema da nossa aula de hoje? Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. E agora?
A gente repara que tem um menino num campo, tem a vegetação, ele está brincando, está passeando com o seu cachorro. Então essa imagem eu quero que vocês tenham em mente que toda vez que eu falo célula eucarionte, são células presentes nos corpos dos animais e nós nos incluímos nesse grupo, porque nós pertencemos ao reino animalia. Vocês aprenderam isso no 7º ano. Então, todos os animais possuem células eucariontes e os vegetais também apresentam esse tipo de célula. Então, mais complexa, que tem o núcleo, que contém o material genético de cada uma dessas espécies, que vai apresentar as suas características. Vamos adiante? Então, olhem aqui, ó. As células eucariontes são aquelas encontradas em alguns organismos, como protozoários, algas, fungos, os animais, e aqui tem uma imagem de nós, seres humanos, e das plantas. Percebam que existe muito mais seres eucariontes do que seres, o quê? Procariontes. São mais simples. Então, as bactérias pertencentes ao reino Monera. Então, as células procariontes, por sua vez, são também encontradas em alguns seres, as bactérias e as cianobactérias. Então, não significa que para ter uma célula eucarionte tem que ser pluricelular. Vocês repararam que eu tenho ali, por exemplo, os protozoários, que são o quê? Microscópicos, unicelulares. Então, a definição é: para ser eucarionte, tem que ter o quê? Um núcleo verdadeiro, um material genético envolvido pela membrana nuclear. Então vamos ver, além disso, além do envoltório nuclear, o que mais as células eucariontes apresentam? Então trago aqui para vocês uma célula vegetal. Mas Fabiano, decida-se. Você alterna entre vegetal e animal. Lembra que eu falei para vocês que as células eucariontes são encontradas tanto na célula animal quanto na célula vegetal? Então eu fico alternando para lembrar isso para você. Que embora elas sejam células diferentes, com características e estruturas específicas, mas ambas têm o que mesmo? Que é o tema central da nossa aula? Membrana nuclear. Então, além de possuírem um núcleo verdadeiro, as células eucariontes têm uma série de organelas membranosas. E essa é também uma grande diferença se eu comparar com as procariontes. Elas não vão ter organelas. Quais são? Mitocôndria, complexo golgiense, retículo endoplasmático, que pode ser liso ou rugoso, os lisossomos e os cloroplastos. Se você perceber, algumas eu encontro tanto na célula animal quanto na vegetal. Outras são exclusivas. Por exemplo, cloroplasto eu só encontro nas células vegetais, porque é ela que vai realizar a fotossíntese. Os ribossomos, então, são estruturas sem membranas, que atuam na síntese de proteína. Então, se ela é uma organela não membranosa, eu vou encontrar os ribossomos tanto nas células procariontes quanto nas eucariontes. Então, nós mostramos aqui que, embora a célula procarionte ela seja mais simples, ela realiza o quê? A síntese proteica com uma célula eucarionte. A diferença, então a gente já conhece duas diferenças das células eucariontes das procariontes. A primeira diferença, ter um núcleo verdadeiro, ter a membrana nuclear. A segunda característica marcante são organelas membranosas. Como o ribossomo não é uma organela membranosa, é uma organela, ela vai estar presente nos dois tipos celulares. As células eucariontes possuem ainda uma outra organela, chamada de citoesqueleto. Uma estrutura formada por proteínas que garante o que na célula? O formato dela e, consequentemente, a sua movimentação. Além disso, a presença do citoesqueleto ela é essencial para dois processos que acontecem nas células: a endocitose e a exocitose, que são processos relacionados com a entrada e a saída de substâncias por meio de modificações da membrana plasmática. Ai, Fabiano, agora complicou. Me ajuda? Me esclarece isso? Então, olhem aqui o desenho comigo. Aqui eu tenho uma célula, eu tenho uma representação de uma célula.
Eu tenho a membrana plasmática mais externa, que delimita o que é fora do que é dentro, permite a entrada e a saída de substâncias. Tem o citoplasma, que preenche, dá forma, protege as organelas. E percebam que essa célula, ela está englobando, ela está pegando, está trazendo para o interior dela aqui uma estrutura que está em verde. Então, quando a célula pega alguma coisa que está fora dela, externamente, e traz para dentro dela, ela faz projeções, dobras da sua membrana plasmática. Vamos dizer que ela dá um abraço e traz para o interior dela. Quando ela faz isso, eu digo que ela está fazendo endocitose. Endo, trazer para dentro. Pode ser partículas, né, de nutrientes, sólidos ou líquidos, ou até um agente estranho que pode causar uma doença no seu corpo e a célula vai te defender. Ela vai fazer todo esse processo de digestão através dos lisossomos e vai ter o quê? Resquícios, rejeitos. E essa célula tem que mandar para onde? Para fora. Tem que sair do interior dela e ser eliminado do corpo. Então ela vai fazer o processo agora inverso. Se endocitose pega ela de fora e traz para dentro, exocitose, exo, está no interior e ela elimina para fora. Então, quem realiza isso? O citoesqueleto vai fazer esse processo de entrada e saída de substâncias por modificações da membrana plasmática. E aqui eu trago uma notícia da Covid-19 que tem relação com a nossa aula de hoje. Experimentos conduzidos na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, indicam que o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, pode ser capaz de infectar células adiposas humanas. Nossa! As células que estocam gordura e de se manter no seu interior. As células adiposas espalhadas por todo o corpo e os obesos, as que têm em maior quantidade e tamanho ainda maior. Então percebam que ao longo das nossas aulas a gente está conversando e relembrando algumas coisas e eu trago a Covid-19. Então, a Covid-19, a Covid porque é a doença, diferente do coronavírus que é o vírus ele tem que entrar nas nossas células para se multiplicar. Nós já aprendemos isso porque ele não é formado por células, ou seja, ele precisa das nossas células. Ele é um parasita intracelular obrigatório. Porém, percebam que no texto ele disse que entra nas células adiposas e fica lá. Então pode ser que ao entrar no nosso corpo, ela vai atuar em algumas células e pode atuar em outras e ficar ali escondido esse vírus para depois se multiplicar. Então percebam que sempre eu trago alguma notícia, alguma informação relacionada com a nossa temática. Células adiposas é um tipo de célula do nosso corpo e é uma célula o quê? Eucarionte. E aqui eu trago para vocês o nosso mapa conceitual, com os principais conceitos, as informações fundamentais da nossa aula de hoje. Então, hoje, Fabiano, o que eu tenho que sair aprendendo, levar para a minha vida do 9º ano, informações que eu vou usar? As que estão no mapa conceitual. Então, muitas coisas a gente aprende e muitas delas a gente vai continuar usando. Então, hoje nós aprendemos que existem 2 tipos de célula, as procariontes e as eucariontes. Procariontes mais simples. Por que elas são mais simples? Porque elas não têm um núcleo verdadeiro, não têm a carioteca, não têm a membrana nuclear. O material genético existe? Existe. Aonde é que ele está? Vagando no citoplasma. Está solto, mergulhado no citoplasma. Fora isso, qual que é a outra diferença? O que ela não tem? A ausência de organelas membranosas. Quando é uma organela não membranosa, ela apresenta, como os ribossomos. A célula eucarionte é a nossa célula, a célula vegetal, mais complexa, mais estruturas ela apresenta. Tem o quê? Núcleo. Então, o material genético da espécie vai estar contido, guardado dentro de uma região chamada núcleo, por uma membrana nuclear ou a carioteca. E também tem o quê? Organelas membranosas. Por quê? O próprio núcleo, a membrana nuclear vai dar origem a produzir essas organelas.
Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem esse mapa conceitual e eu volto para encerrar nossa aula de hoje. E aí, copiou super caprichado no seu caderno? Eu quero ver. Por que, Fabiana, a gente está aprendendo sobre célula eucarionte no 9º ano? Eu já aprendi no 7º, nós falamos sobre ela no 8º ano. De novo a gente vai aprender? Por quê? Vou contar, vem cá, só para você, vem cá pertinho. Esse ano, no 9º ano, você vai aprender sobre o núcleo, só sobre o núcleo. Você vai aprender sobre DNA, material genético, divisão celular, vai falar de genética. Todos esses assuntos estão relacionados, associados ao núcleo. Por isso que eu tenho que lembrar vocês da célula, o quê? Eucarionte. Se eu vou falar do núcleo, eu tenho que entender qual é a célula, o tipo de célula que apresenta esse núcleo. Ficou claro para vocês? Então eu quero ver. Ao longo desse ano, vocês vão conversar muito, aprender muito sobre o núcleo. Ficou com alguma dúvida dessa aula? Entre em contato com o seu professor, com a sua professora. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido, relembrado muitas coisas. Fiquem bem, bons estudos e até a próxima aula!